Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Você pode ficar de pé mais uma vez? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. É um texto gostoso até de ler, né? Porque realmente são conselhos que Jesus estava dando aos seus discípulos, também nos dá nessa noite aqui. Ainda que a gente fosse falar nada sobre ele, seria gostoso de ler, só ler, né? Porque são palavras muito valiosas, encorajadoras de Jesus aí. Mateus 6, versos 25 a 34, abra sua Bíblia, leia com toda atenção, eu vou estar lendo aqui, e você acompanha aí como está na sua Bíblia. Diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Você pode se assentar. Sabe que esse texto faz parte do Sermão do Monte, né? E Deus está conversando com seus discípulos, dentre outras coisas também, sobre o que tira o nosso sossego, né? A nossa paz. Porque Deus sabe que essas questões, chamadas questões materiais, elas têm o poder de tirar a nossa tranquilidade, de nos pôr em preocupação. Historicamente, a vida religiosa, ela tenta regular essa relação da pessoa, ou do cristão, com as questões materiais. Alguns segmentos entendem que quanto menos você tiver, mais piedoso você é, não é? Existe a questão do voto de pobreza, dessa questão de que quando você não tem quase nada, isso é um sinal de piedade, um sinal de que você está de fato bem com Deus. Outros segmentos já entendem que esse volume de bens materiais acumulados é um sinal de vida abençoada por Deus. Percebe? Como que a vida religiosa fica tentando regular a relação do homem com o dinheiro, com o poder aquisitivo para comer, para beber e para se vestir. Alguns vão entender que quanto menos tiver, para Deus melhor é. Outros vão entender que quanto mais tiver, mais sinal é de que Deus está ao meu lado, Deus está comigo de fato. Lembra que antes desses versículos, Jesus estava falando acerca de não ajuntar tesouro sobre a terra. Versículo 24, ele diz que não podemos servir a Deus e servir as riquezas, colocando como se fossem duas opções que nós temos, Ou eu estou servindo a Deus, estou servindo a bens materiais, as riquezas que podem me ajudar a comer, beber e vestir. Então, essa é a razão por que Jesus começa a sentença, no verso 25, dizendo assim:
Por isso vos digo, não andeis ansiosos, ou não andeis preocupados. Esse é o motivo, né? O start é dado a partir desse momento, quando ele diz que não é para servir a Deus e as riquezas, não dá para servir as duas coisas. Então ele diz, não anda ansioso por coisa alguma. O que Jesus queria dos seus discípulos? O que ele quer de nós, afinal de contas? Será que essa ideia de não se preocupar com o comer, com o beber e com o vestir, significa que ele quer que a gente ignore essas coisas? Ele quer que a gente seja uma pessoa relaxada, né? Me visto de qualquer maneira, como qualquer coisa, bebo qualquer coisa. É isso que ele quer dizer? Que não é para se preocupar com essas coisas? Será que ele quer que a gente fique imóvel diante de algumas situações? Que um pai de família, por exemplo, levanta de manhã e diz, olha, não sei o que a gente vai comer no almoço. E fica ali, ó, tranquilo, né? Imóvel. Liga a televisão, assiste, e não está preocupado com a comida para os seus filhos. Será que é isso que Jesus quer dizer? Qual é a receita de Jesus? Como que a gente não pode andar ansioso? Quando a vida nos falta, né? E aqui nós precisamos lembrar que nós estamos olhando para um texto de uma cultura de coisas muito elementares, né? Se fosse talvez o texto escrito hoje na nossa cultura, a nossa listinha seria maior, não seria maior? Não é só comer, e beber e vestir. A conta de luz, né? A conta de água, o condomínio, são despesas fixas que nós temos. E como não se preocupar com essas coisas, não andar ansioso com isso? Se você está desempregado, por exemplo, e Jesus estava falando de uma massa de pessoas desempregadas, né? Debaixo do Império Romano, mas como que você desempregado, você não vai se preocupar com coisas que a sua família depende, coisas necessárias? Não estamos falando aqui de luxo, de conforto, de supérfluo, mas de questões necessárias. Se você trabalha com o seu carro, por exemplo, você precisa botar combustível nele, é uma necessidade, senão você não trabalha. Então, por certo, a nossa lista seria um pouquinho maior do que essa, né? Se Jesus estivesse falando para nós, a nossa cultura, do nosso tempo de hoje. Mas o que Jesus queria, o que Ele quer? O que é preciso para não andar ansioso, ou não andar preocupado, não perder noites de sono, ficar sem sossego? Em primeiro lugar, primeira resposta, é preciso confiança no caráter bondoso de Deus. Olha o que Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós também. Jesus diz, versículo 26, observai. Observai o quê? As aves do céu. Jesus diz, as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Mas ele diz assim, o Pai sabe que precisam de sustento. E Deus então sustenta essas aves. Jesus nos chama para um exercício de observação daquilo que está à nossa volta. E a observação é, veja como Deus é bondoso, como Ele tem condições de sustentar as coisas. Jesus está chamando a atenção para isso. Ele vai dizer, versículo 28 e 29, considerai como crescem os lírios do campo. E Ele vai dizer que esses lírios também não trabalham, não fiam. Contudo, Jesus está dizendo, eu afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que Jesus queria ensinar? Não precisa trabalhar? Fica tranquilo? Não, não é isso. Mas Ele está dizendo, não precisa se preocupar. Porque o Pai que está no céu é um Deus intrinsecamente bom. Deus é bom. E essa bondade que Ele se utiliza com aves, com plantas, Ele se utiliza com você também. Deus é bondoso. Tiago 1,17, Tiago vai dizer, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda coisa boa vem de Deus, vem de Deus.
Jesus estava dizendo para a gente olhar para a criação de Deus e perceber como que nessa criação tem impressões digitais de Deus nelas. E a bondade de Deus está revelada nessa criação que nos cerca. E eu e você precisamos olhar para isso. Entender se Deus está sendo bom para com a sua criação, eu faço parte disso. Deus também é bom para comigo. Então eu não preciso me preocupar. O que eu preciso eu preciso confiar nesse caráter bom que Deus tem. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Onde é que você foi criado, né? Se a gente fosse conversar aqui entre nós, é provável que uma, duas pessoas talvez dissessem, olha, meu pai e minha mãe era muito ruim, né? É provável que nós tenhamos aqui pessoas que tiveram uma criação que até hoje está amargurado com o pai, com a mãe, porque realmente assim, o pai e a mãe tratavam muito mal. Mas é certo que a maioria de nós tem uma lembrança boa do pai e da mãe, tem um testemunho presente ainda do pai e da mãe. Dizer, olha, o pai e a mãe, onde eu vivo até hoje, são bons. Que pais e mães, às vezes, são capazes de deixar de comprar uma roupa para comprar para o filho, deixar de comer o bife maior, para que o filho coma o bife maior, não é isso? Isso é coisa de pai e mãe. Jesus está chamando a atenção para dizendo, olha, existe um pai no céu que é bom. Então, para de ficar preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, ou outras necessidades que você tenha hoje. Porque Deus tem um caráter bom. Se veja cercado por essa bondade, por esse amor de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus bom. Amém? Afirma isso para você mesmo nessa noite. Por que você está tão desassossegado assim? Talvez você está preocupado com uma coisa para essa semana agora, né? Estava brincando com alguém aqui antes do culto, dizendo que a impressão que eu tive é que o mês de setembro, o ano vai terminar, mas o mês de setembro não vai terminar. O mês cumprido, não é? Estamos no 5º domingo do mês. Se Deus quiser, amanhã ele termina esse mês, né? O dinheiro já acabou, não é? Nosso dinheiro já acabou e o mês não acaba. Já chega dezembro, mas não chega no final do mês de setembro. Que história é essa, né? Mês longo, você vai ficando ansioso. Meu Deus do céu, quando é que vai chegar o 5º dia útil do mês de outubro? Que eu estou precisando pagar contas, eu estou precisando resolver questões. E você fica ansioso com isso, né? Quem tem criança pequena, que eu já não tenho mais, o dia das crianças está aí, né? Eu preciso dar algum presente para o meu filho, como é que eu faço? Para com esse desassossego. Coloca no lugar dessa preocupação confiança no caráter bondoso de Deus. Uma segunda resposta, o que Jesus queria daqueles discípulos e quer de nós também, o que é preciso para a gente deixar de viver ansioso? É preciso compreensão da relação de Deus com o homem. Olha que interessante, versículo 26 diz, porventura não valeis vós mais do que as aves? Percebe o que Jesus está dizendo? Observa as aves. Mas ele diz, vocês não valem mais do que as aves? Jesus nos chama para uma visão ecológica mais equilibrada, sabia? Ele quer que a gente tenha uma visão mais saudável, mais bíblica. Você pode valorizar animais, pode valorizar aves, pode valorizar plantas. Mas na perspectiva de Deus, o ser humano tem maior valor do que a planta, do que o animal. Não me entenda mal, né? Os veterinários que estão aí, né, Thomas? Não me entenda mal. Não estou dizendo que é para maltratar o animal, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que se você tiver que escolher entre um animal e uma pessoa, um ser humano, Deus quer que você escolha um ser humano, né? Entre brigar com a árvore, né? Que está lá, do lado da sua casa, que joga aquelas folhinhas do inferno na sua calçada, e brigar com a sua vizinha, deixa quieto, entendeu? A vizinha vale mais do que a árvore. Uma vez eu lidei com uma situação, eu falei assim, eu vou injetar um veneno naquela árvore.
Eu vou dar veneno de rato para o cachorro da vizinha, que fica latindo à noite, né? Cuida do seu relacionamento com a vizinha, sabe? Não fica tão preocupado assim, né? Com essas coisas. Porque às vezes a gente perde a noção. Às vezes a vizinha está brigando com você por causa da tua árvore. É a tua árvore que é do inferno, né? Você deveria tirar a sua árvore de lá. Você deveria dar um jeito no seu cachorro. Mas não fica brigando com a pessoa. A pessoa vale mais do que o animal, do que a ave, do que a planta. A gente deveria corrigir isso. Eu sei que é chato, mas deveria corrigir, não é? Porque a nossa noção de valores vai se perdendo completamente. Eu já assisti cenas de uma pessoa que ela atropelou um cão. E deu uma briga violenta entre pessoas por causa do cão. Só que o cão resolveu passar na frente do carro. Ninguém quis matar o cão, né? Só que aconteceu, foi um acidente. As pessoas vão perdendo a noção. O sujeito é capaz de sacar uma arma e matar a pessoa. E sair correndo com o cão para o veterinário. Nós estamos perdendo a noção de valores, né? Jesus está dizendo, compreenda a relação que Deus tem com o homem. Deus, lá na viração do dia do Gênesis, não vinha conversar com o cachorro, com o gato, com a samambaia, né? Com a orquídea. Jesus vinha conversar com o homem. Você pode conversar com a sua orquídea, com a sua samambaia, com o seu cachorro, com o seu gato, não tem problema nenhum também. Mas cuidado para não fazer tanto isso e esquecer das pessoas. Jesus está dizendo, nós precisamos compreender essa relação. Você ficaria menos ansioso se você entendesse que você vale mais do que uma ave. Você vale mais para Deus do que um lírio, né? Olha o verso 30. Ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus quer vestir você, muito mais você. Se Deus está cuidando de um lírio. Compreenda isso. Talvez te ajude a ficar menos ansioso, menos preocupado. Compreenda a relação que Deus mantém com o ser humano. Por mais que se ensine na escola de que o ser humano é um animal racional, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o ser humano é uma criação especial de Deus, não é um animal racional. Não é só um animal que se sobrepuja a outros animais, é um ser especial. Deus nos criou para a sua glória, para se relacionar conosco. Você precisa compreender isso. Então não precisa ficar preocupado com as questões materiais, porque Deus tem uma relação diferente com você. Deus ama você, e Deus vai cuidar de você com toda certeza. Entenda isso. Deus quer ter uma relação de amor, de bondade com você. Jesus está lembrando seus discípulos disso. Se Deus cuida das aves, muito mais de você. Se Deus cuida das plantas, muito mais de você. Você não tem um jardim lá na sua casa que você esquece dele de vez em quando? É? Uma planta. Você já teve raiva dela, falou, não vou nem cuidar dessa planta mais. Quando você vê, ela está bonitinha lá, né? Tem alguém cuidando dela. E não é ninguém. Engraçado quando a gente vê essas queimadas que tem hoje em dia, né? Mas detona tudo, né? Minha casa, atrás da minha casa tem um pasto que de vez em quando alguém vai lá e põe fogo. Mas já já tudo começa a brotar de novo, né? Deus está cuidando da sua obra criada. Deus está cuidando de você, porque a relação que Deus tem com você é superior à relação que Ele tem com a sua criação. Amém? Entenda isso, compreenda isso, é importante, isso tira a ansiedade do seu coração. Outra coisa que Jesus diz, como é que nós vamos vencer a ansiedade? O que Ele espera de nós? O que é preciso para a gente não viver tão preocupado assim? É preciso ter a crença na onisciência de Deus quanto àquilo que nós precisamos. Olha os versículos 31 e 32, portanto, Jesus está dizendo, não vos inquieteis, não se inquiete aí dentro de você, dizendo,
que eu vou comer, o que eu vou beber, ou o que eu vou vestir. Porque isso é coisa dos gentios, ou seja, é coisa de gente que não pertence ao povo de Deus. Aí ele termina dizendo assim: porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você entende isso? Você entende que não é você que tem que falar para Deus que você está precisando? Jesus está dizendo assim: você não precisa nem dizer, Deus já sabe. Tem coisa que Deus já sabe, antes que você peça. Isso lembra lá o Salmo 139, versículo 4. Quando Davi, na sua oração, diz assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. A palavra não chegou aqui, e Deus já está sabendo. Deus já sabe. Ou Mateus 6,8, quando Jesus está instruindo sobre oração, Jesus ele fala assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Deus sabe. Não é você que avisa para Deus que as coisas não estão bem. Deus já sabe. A oração não tem esse caráter informativo. Senhor, eu quero te informar que a comida está acabando, que o mês não acaba, mas o salário já acabou, a comida já acabou, e eu estou usando meia rasgada, e eu estou precisando de roupa, e eu não sei mais o que fazer, né? A oração não tem essa função de informar. Deus sabe que você precisa. Deus sabe. Nós precisamos aprender a crer nisso, que Deus sabe de todas as coisas, inclusive daquilo que eu estou necessitando, que eu estou precisando. Não é preciso informá-lo. A oração não tem esse caráter. A oração é para demonstrar confiança, dependência de Deus. Eu sei que o Senhor sabe. E eu confio que o Senhor pode me dar aquilo que eu preciso, nada vai me faltar. Então eu transformo a minha preocupação em oração, em devoção ao meu Deus, né? Às vezes tem que dizer para Deus: Deus, eu sei que o Senhor já sabia antes, mas eu estou aqui para dizer que eu confio que o Senhor pode me dar e não vai deixar faltar nada daquilo que eu estou precisando. Deus sabe mais do que você. Porque às vezes tem a impressão que Deus não sabe. Eu preciso ficar informando Deus, né? Dando listinha para Deus, o que eu estou precisando. Mas resgate nesta noite a crença na onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer no texto que nós lemos aqui no início do culto: não se preocupe com coisa alguma. Coisa alguma não pode ser alguma coisa. Entende isso? Coisa alguma é coisa alguma. Não se preocupe. Porque Deus sabe de todas estas coisas. Continue orando a Deus, se dedicando a Deus, confiando em Deus. Mas não deixe de crer que Deus sabe de tudo. Ele sabe. Ele sabe que você passa, que você precisa. Talvez Ele está aguardando, talvez Ele tenha um propósito. Mas não é que Ele não saiba. Deus, de fato, sabe. Então, se Deus é bom, se Deus se relaciona comigo e conhece minhas necessidades, o que me resta fazer? Olha como Jesus termina a sua instrução. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que a gente faz? Prioriza as coisas, né? Coloca Deus em primeiro lugar, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e o restante eu sei que Deus vai me dar, porque Ele é bom, porque a relação que Ele tem comigo é superior a qualquer relação que Ele tenha com plantas, com animais. E eu sei que esse Deus sabe das coisas. Isso não está oculto aos olhos dEle. Ele sabe. E Ele vai, de fato, me atender.
porque eu estou o buscando em primeiro lugar. Bens materiais, comida, vestimenta, bebida, não está em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar está Deus. Então eu não me inquieto com as outras coisas. Porque Jesus diz, olha, cada dia já tem mal suficiente para você fazer essa pré-ocupação, né? Você ocupar hoje com uma coisa que só vai acontecer amanhã, ou daqui a um mês, ou só o ano que vem. Não precisa, Jesus está dizendo, não precisa. Encha o teu coração com o reino de Deus, com a justiça de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Confia nisso, que Deus pode de fato suprir. Queria terminar lembrando uma frase do Agostinho de Hipona, uma oração na verdade. Agostinho de Hipona, ele orou assim lá no passado e registrou, dizendo assim, fizeste-nos para ti, e nossas almas não encontrarão repouso, enquanto não descansarem, ó Deus, em ti. Entenda isso nessa noite. Deus te fez para Ele mesmo. Sua alma não vai encontrar sossego, não vai descansar, não vai repousar, enquanto você não estiver de fato Deus como sua prioridade. Se você buscar Deus em primeiro lugar, sua alma encontra repouso, porque está descansada nele. Pense nisso nesta noite. O que está te preocupando? O que está te fazendo perder o sono? Tirando o teu sossego? Queria que você olhasse para essas palavras de Jesus. Como eu disse no início, são palavras boas só de ouvir, né? Ainda que a gente não reflita em nada, só de ouvir já faz bem. Que Jesus demonstra uma preocupação conosco. Você não precisa andar ansioso, não precisa. Porque lá no céu existe um Deus bom. Esse Deus criou você. E a relação que Ele tem com você é especial. Mais do que com lírios e com aves. E esse Deus é o Deus que conhece tudo que você precisa. Antes que você peça, Ele já sabe. O que Deus quer é que você descanse. Busque a Ele em primeiro lugar. Faça a sua alma repousar nele. E com certeza você vai entender que não é preciso viver inquieto por coisa alguma. Amém?